voltamos com o nosso programa Labirinto. Hoje nós estamos falando sobre justiça divina. E antes de nós voltarmos para o nosso assunto, você que está nos assistindo, eu vou fazer um convite especial. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Pode ligar no telefone no 0800 12 18 38 e receber todas as informações necessárias para você se transformar aí em sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Voltando com o nosso programa, falando hoje sobre justiça divina, nós falamos sobre uma parábola, Jesus, onde realmente ele nos dá um grande exemplo sobre justiça divina, né? Aquela mulher que seria apedrejada e que ele se coloca de uma forma extremamente iluminada, né, minha gente? Somente um mestre como Jesus para nos dar esse exemplo tão maravilhoso de justiça divina. Mas nós temos uma história aqui também que é um caso verídico que o Chico nos conta, e é muito interessante porque a história é trágica, mas é cômica ao mesmo tempo. O Chico fazia as suas caravanas para estar visitando locais de extrema pobreza, onde as pessoas precisavam de orientação, fazia o evangelho, fazia todo aquele atendimento que ele fazia. E numa dessas caravanas que ele foi visitar ali próximo à sua cidade, tinha a presença de um menino com seus pais, iria junto com esta caravana. E o Chico deu um nome muito engraçado para esse menino, Capiroto. Você sabe o que é capiroto? É uma mistura de capeta com garoto. Ele coloca isso porque o menino era terrível, simplesmente terrível. Sabe aquele menino que grita e não para quieto um instante e pisa no pé de um, puxa o cabelo do outro, sobe no colo, entra no meio das pessoas, mas ele não parava um instante. E o Chico olhando, né? E ele olhava e pensava assim: meu Deus, que obsessão esse menino tem. Deus do céu. Mas ele ficava calado, esperando a atitude dos pais ali, né? E o menino corria para lá e corria para cá e se metia no meio de todas as histórias da conversa e puxava cabelo de um e chorava. E eles estavam naquela caravana e o menino junto, que não parava, e eles entraram nesse lugar, que era um lugar ali muito pobre, e tinha o fundo da casa, já era de noite, né, minha gente? Tinha o fundo da casa e tinha barro ali no fundo da casa. E no fundo dessa casa existia ali um buraco e esse buraco era muito fundo. Vocês adivinham o que aconteceu ou não? Vocês acham que o menino caiu no buraco? O menino caiu no buraco, logicamente que ele caiu no buraco. Ele não podia não cair no buraco, ele caiu no buraco. E aí foi uma confusão, porque o menino no buraco, ninguém enxergava nada, e os pais ali desesperados e chamaram o Chico, evangelho acabou, não aconteceu nada, foi uma confusão aquilo, né? E aí precisavam de uma corda, não tinha corda, aí de repente apareceu uma corda lá, e depois de 15, 20 minutos que na realidade conseguiram tirar o menino naquele desespero, naquele susto, e graças a Deus que o menino ainda saiu com vida de lá, né? E aí ficou todo mundo meio passado, né? E no dia seguinte, o Chico teve que voltar para lá, porque ele tinha que fazer o trabalho espiritual dele e o menino ali não foi, né? Porque o menino ficou no hotel com o pai, com a mãe, se recuperando de todo o susto que tinha passado. E o Chico refletindo, né? Refletindo, dizendo ali que aquilo era uma justiça ali, divina, provavelmente deveria ser um espírito
que veio resgatar alguma coisa, mas estava muito atormentado aquele espírito e num processo obsessivo muito grande, ao qual a responsabilidade era dos pais ali para poder manter um certo controle sobre os meninos, sobre o menino. E os pais deveriam estar se colocando, né? Corrigindo a situação que estava passando aquele menino. Eu sei que o Chico chegou lá no outro dia e foi lá no fundo daquele quintal olhar aquele buraco que o menino caiu. E o buraco realmente era muito fundo. E o Chico ficou encafifado com uma coisa. E ele pegou e pediu, ele falou assim, ó, eu quero saber, cadê a corda que nós tiramos o menino? E aí, ele pediu a corda, pegou a corda, chegou lá, colocou a corda até no buraco para ver onde chegava. E olha, faltava mais ou menos uns 6 metros de corda para poder alcançar o menino. E o Chico, logicamente, que tinha os seus amigos espirituais, e aí ele perguntou para o espírito. Ele falou assim, quem foi que materializou uma corda aqui, 6 metros de corda? E aí o espírito conversa com o Chico e diz assim, pois é, Chico, ainda bem que nós estávamos por aqui, porque nós materializamos realmente um bom pedaço dessa corda para poder salvar esse menino, né? E o Chico fala assim, meu Deus do céu. Ele falou assim, só que os obsessores que estavam com o menino, foi tamanho o tumulto que teve aqui, que o menino vai ficar bem tranquilinho por uns tempos, porque os obsessores acham que mataram o menino. E vão dar um tempo aí para o menino. Só que os pais vão ter que se colocar, né, para que esse menino possa estar entrando aí um pouco na linha, porque os obsessores realmente queriam desencarnar este menino, mas nós materializamos essa corda para que ele pudesse ser salvo. Aqui, nós vamos deixar mais um exemplo de justiça divina, né? Muitas vezes, você fala assim, mas um menino tão pequenininho, com um obsessor, como é que funciona isso? O menino é pequeno, só que o espírito do menino não é de agora, né? O espírito já vem de outras situações do passado, são inimigos aos quais nós acabamos, né, fazendo em outras encarnações, e pela justiça divina, esses inimigos vão estar obsedando aquele espírito, porque eles têm ligação, né, eles têm essa ligação. Então, o menino foi, na realidade, ali, pela justiça divina, ele foi privilegiado por não estar desencarnando por aquele buraco fundo que ele caiu. Então, o Chico agradeceu demais a espiritualidade para que este final da história deste menino pudesse estar sendo de uma forma positiva, mas o Chico realmente conversou com os pais para que os pais pudessem estar se posicionando de uma forma mais rigorosa na disciplina em relação a esta criança. Mas nós vamos continuar falando sobre justiça divina. Nós vamos para os nossos intervalos e já voltamos. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.